a gente desenvolveu a teologia da libertação, cara. E eu sinceramente, dentro desse contexto de neopentecostalismo e teologia da libertação e tal, eu não sei se até hoje a igreja conseguiu desenvolver algo tão nocivo assim. Teologia de que libertação? Eu te faria essa pergunta. Que libertação é essa? Eu acho que para eles é libertação da pobreza. Quem começou foi a ter um teólogo colombiano, que ele viu um amigo que era padre. Esse amigo que era padre olhou para a pobreza da Colômbia, ele estava inquieto. Como que eu posso continuar aqui não sei se eles chamam de púlpito, altar, como que eu posso continuar aqui enquanto que a Colômbia está nessa pobreza? Então ele largou, tirou a batina, pegou em armas para conseguir trazer comida para a Colômbia. Então, o amigo que viu essa atitude de seu amigo que se entregou pela causa, ele criou a teologia da libertação. Então, a teologia da libertação, ela comete esse erro que, para mim, é um erro muito grave. Mas então ela nasce bonita. Nasce a partir de um problema, mas a solução é ruim. É a mesma coisa, você entende? É por isso que eu trouxe esse ponto, porque a gente meio que voltou para a mesma resposta em relação ao comunismo. Isso. E ao socialismo em si. Sim, o socialismo nasce bonito, com uma ideia utópica, segundo seus predecessores, falando que aquilo ali é inviável daquela forma, mas de outra maneira funcionaria. Isso, então eles enxergam um problema que é real, havia pobreza e ainda há pobreza na Colômbia, mas só que a solução que eles oferecem é uma solução que é ruim, que é errada, porque é uma solução que apenas foca no material, vê o homem apenas como matéria, como se as necessidades espirituais de liberdade do próprio homem não fossem importantes. Aí a gente vai na tentação de Cristo no deserto. Quando Cristo foi chamado pelo diabo para atender às necessidades apenas materiais, ele se negou. Ele se negou a olhar o homem apenas como matéria. Quando ele multiplicou os pães, as pessoas queriam segui-lo, estavam seguindo ele só por causa do pão. Ele disse, eu me recuso a tratar vocês apenas como matéria. Porque quando Deus fez o homem, não fez apenas como matéria, mas também não fez apenas como espírito. E aí a segunda tentação, quando o diabo pede para que ele se jogue e tudo mais, ele disse, não é apenas espírito. Então nós vivemos nessa tensão, não é apenas matéria. Então a teologia da libertação, o Missão na Íntegra, acabam errando porque olham o homem apenas como matéria. E muitas vezes esse olhar do homem como matéria acaba voltando naquilo que nós estávamos falando da responsabilização. Às vezes o homem está naquela situação, por exemplo, de pobreza, porque a sua mentalidade não foi mudada. E o evangelho, quando chega e ele entra no nosso coração, quando é bem pregado, nos leva a uma responsabilização. A gente larga as práticas que são nocivas para o nosso próprio corpo, para a nossa própria família, e a gente procura ser um homem mais trabalhador, que se dedica no trabalho, que enxerga o trabalho como parte também do ministério, se eu não ter sido chamado para um outro ministério, eu enxergo o trabalho como ministério, me dedico no trabalho, acabo caindo nas graças do patrão, ganhando mais, ou me tornando um profissional melhor e acaba melhorando a minha vida. Só que na teologia da libertação, assim como Missão na Íntegra, ele fica naquele assistencialismo quase que eterno com a pessoa. Porque ele ignora que o homem precisa de liberdade.